Amém. Aula passada nós falamos sobre o líder ser uma pessoa de visão. Nós falamos sobre ideologias básicas. Nós falamos sobre, dentro de ideologias básicas, nós falamos sobre valores básicos, finalidades básicas. E nós falamos sobre o vislumbre, a visualização do futuro. Lá no nosso término, nós falamos sobre 3 palavrinhas básicas que eu te incentivei a você colocar na sua geladeira: paixão, emoção e convicção. São 3 armas da nossa liderança: paixão, emoção e convicção. Essas 3 coisas são importantes na nossa vida como liderança. E hoje nós vamos falar que o líder deve ser uma pessoa apaixonada. Ok? Se nós falamos sobre paixão, sobre visão, essa visão, ela deve gerar em você uma paixão por algo que Deus vai fazer na sua vida, uma paixão por algo que Deus vai fazer na vida de outras pessoas, uma paixão que Deus vai fazer na vida de pessoas que se encontrarem com você, uma paixão. Salmo 119, 97 diz assim: quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo o dia. Todo dia eu penso na tua lei porque eu sou apaixonado. Eu sou apaixonado por ela. Então Deus, gente, você sabe que Deus é um Deus de paixão, é um Deus que ama se envolver contigo. É um Deus que te faz bem, é um Deus que, como diz a palavra, que Ele te dá uma nova natureza para te fazer bem. É um Deus que coloca em você a capacidade de amá-lo. É um Deus que diz que o maior mandamento é amar a Deus. Mesmo sabendo que o homem não consegue amar a Deus sem que haja nele uma natureza própria para amar a Deus. E Deus coloca essa natureza em você porque Ele é apaixonado por você. Ele se agrada em você, Ele quer gastar tempo com você. E Ele sabe que quanto mais tempo você gasta com Ele, mais parecido com Ele você fica. E parecer-se com Deus é a melhor coisa que existe nesse mundo. É pelo que você foi criado. Você foi criado para isso, para ser imagem e semelhança de Deus. E Deus é um Deus de paixão. Quando nós sentimos paixão por algo, gente, nem mesmo podemos deixar de falar sobre isso, pela força que isso tem dentro de nós. E por isso a Bíblia fala que a boca fala do que está cheio o coração. E esse cheio de coração, ele é motivado por essa paixão. Quando você encontra algo na vida de valor, você responde. E uma das maneiras pelo qual nós respondemos através dessa paixão, com paixão, motivados sim, pelo vislumbre do futuro, mas a maneira como nós passamos isso é pela paixão. Você tem que entender que quando você faz lá uma pregação, quando você ensina, se você ensinar sem paixão, você não cativa. E é interessante você notar que paixão, ela atrai. Pois por que ele é tão apaixonado por isso? Por que ela é tão apaixonada por isso? Paixão atrai, gente. Ser uma pessoa apaixonada é resultado da valentia de perseguir os propósitos de Deus para a nossa vida. É ela quem cria o fogo, o combustível e dá a energia necessária para cada aspecto da nossa vida. Paixão e propósito são irmãos. E nós vimos que propósito faz parte da nossa visão, né? Então paixão e visão são irmãs, são irmãos. Então eu faço as seguintes perguntas para você: o que te faz acordar todas as manhãs? Com o que você sonha? Com o que você gasta tempo pensando? O que você se pega falando repetidamente? Com o que você gasta o seu tempo? É com prazer e não por obrigação? Com o que você gasta o seu tempo? Então, gente, gostar do que você faz, na realidade, é a chave que abre a porta para a realização daquilo que Deus colocou no teu coração. E é a única maneira de realizar algo importante. É através desse desejo verdadeiro, é através dessa paixão no teu coração. Geralmente as pessoas apaixonadas são aquelas que encontram a força de vontade para irem além dos desafios da visão. Essa força vem de dentro para fora
e não o contrário. Como líder, você pode instruir pessoas pelo conhecimento e pela razão, mas só poderá inspirá-las pela paixão. Vou ler de novo. Como líder, você pode instruir pessoas pelo conhecimento e pela razão, mas só poderá inspirá-las pela paixão. É a paixão que inspira outras pessoas. Talvez a paixão pelo teu conhecimento, talvez a paixão por entendimento, talvez a paixão por revelação, mas é a paixão. É a paixão que faz outras pessoas serem inspiradas. Romanos 12:11 diz: nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. E zelo aqui, gente, é um sentimento, é um desejo fervoroso a respeito de algo ou alguém, ou seja, paixão. Nunca lhes falte a paixão. E o rei Davi, gente, é um exemplo de uma pessoa apaixonada por Deus. Você vê que ele é tão apaixonado por Deus que ele é chamado o homem segundo o coração. E a Bíblia vai dizer e vai complementar que o homem segundo o coração de Deus é aquele que faz toda a vontade de Deus. E ele faz toda a vontade de Deus não por obrigação. Então paixão é algo, é um elemento do coração de Deus. Deus faz as coisas por você e para você, não porque Ele é obrigado a fazer. Porque está lá na minha palavra, eu tenho que fazer. Ele faz porque Ele é apaixonado, Ele quer ver a sua vida sendo transformada, Ele quer ver a sua vida alcançando novos patamares. Deus tem paixão por isso. É a coisa que Deus, entre aspas, gasta o seu tempo. Em ter esse estímulo que vem de dentro, não vem de fora, de fazer e ser impelido a fazer o bem para você. Porque Ele te ama, porque Ele é apaixonado por você, Ele é apaixonado pela sua própria palavra, Ele é apaixonado pela sua própria verdade. Então ele sabe que isso é importante na vida do homem. O rei Davi conseguiu captar isso. Você vê que o rei Davi era um rei diferenciado. Por que ele era um rei adorador? Porque ele era um rei apaixonado por Deus. E paixão move ele. Paixão move o rei Davi até o ponto dele dizer: Senhor, se pessoas não vão contigo, são meus inimigos. Porque eu sou apaixonado por ti, eu sou apaixonado pela tua palavra, eu sou apaixonado pela tua lei, pelos teus princípios, pelos teus mandamentos, pelos teus valores. Então, gente, eu quero ver com você 3 verdades sobre a paixão. 3 verdades sobre a paixão, e nós vamos ver aqui, em 1 Samuel, nós vamos ler um texto bem grande, nós vamos tentar trabalhar com esse texto. E 1 Samuel capítulo 17 vai dizer o seguinte, verso 1 ao verso 11. Ajuntaram os filisteus as suas tropas para a guerra e congregaram-se em Socó, que está em Judá. E acamparam-se entre Socó e Azeca, em Éfes-Damim. Porém Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale de Elá. E ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Estavam estes num monte do lado da Além, e os israelitas no outro monte do lado da Quém. E entre eles o vale. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 siclos de bronze. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. A haste da sua lança era como o eixo do tecelão, e a ponta da sua lança de 600 siclos de ferro, e diante dele ia o escudeiro. Parou, clamou às tropas de Israel e disse-lhes: para que saís, formando-vos em linha de batalha? Não sou eu filisteu, e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim.
Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: hoje afronto as tropas de Israel. Dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul e todo Israel essas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. O primeiro ponto que nós vemos aqui é que pessoas sem paixão não fazem muito, nem motivam outros a fazer. O que nós vemos aqui é o que parece que Saul não era um líder apaixonado. Não há nada que desanime mais a outros do que uma pessoa apática, do que uma pessoa indiferente. E você vê que Saul, ele estava afrontando o exército de Israel. E por afrontar o exército de Israel, ele estava afrontando o próprio povo de Deus. E afrontando o povo de Deus, ele estava afrontando a Deus. E Saul se colocou apático a essa situação de que Golias estava afrontando ao próprio Deus. E a falta de paixão no líder, gente, consegue deter o povo, parar o povo. Entenda que se Saul tivesse dito: mas espera aí, você não pode falar assim com o povo de Deus, não. Minha gente, vamos se motivar porque Deus está conosco. Vamos nos motivar porque Deus está com a gente. Deus é conosco, Deus vai batalhar essa batalha por nós. Deus vai guerrear essa guerra, Ele vai conosco. E quando você como líder incentiva o teu povo por causa da paixão do fogo no teu coração, é como se aquele fogo no teu coração fosse passado no coração das outras pessoas. E Saul parece que não tinha isso. Saul parecia exercer a sua liderança sem paixão, parecia um líder profissional. Gente, vamos ficar aqui, vamos esperar, vamos ver. É o seguinte, não vamos botar as caras a tapa não, porque sabe como é que é? Pode não dar certo, e a gente não sabe se Deus mandou a gente guerrear, se não mandou, a gente foi afrontado. Não foi uma iniciativa nossa, então vamos ficar por aqui mesmo. Saul parecia exercer sua liderança sem paixão. E as pessoas debaixo da liderança de Saul não superaram o seu ânimo. Porque é o líder que foi chamado para influenciar a gente. O líder foi chamado para dar o ritmo. O líder é a tampa da panela, gente. E não existe panela sem tampa. Toda panela tem tampa. Só que depende do tamanho dessa panela e depende do tamanho dessa tampa. Você entende isso? A falta de paixão traz paralisação para os planos de Deus. E os planos de Deus são vitória para a sua vida. Os planos de Deus são para com que você conquiste aquilo que Ele disse que você vai conquistar. E Deus coloca líderes na sua vida, trazendo agora para o contexto de igreja local, para te incentivarem a vencer, para te incentivarem a avançar, para se incentivarem e atearem fogo no teu coração, te ajudarem a você conservar esse fogo. O fogo do Espírito Santo. O fogo da paixão pelas coisas de Deus, o fogo pela paixão por mais conhecimento de Deus, da pessoa de Deus através das suas santas escrituras. Liderança é chamada para influenciar, e nessa influência nós também fomos chamados para atear fogo no coração das pessoas. Para trazer esperança, para trazer um evangelho de boas novas, um evangelho de transformação, de renovação, de restauração, o evangelho para dizer para as pessoas que com Deus tudo é possível ao que crê. E quando não há paixão, gente, você paralisa os planos de Deus, gente. Essa paralisação, por exemplo, não vem pela falta de estratégia, ou pela falta de um plano, mas pela falta de paixão, do fervor interior. O pouco ânimo na liderança produz confusão e medo. Liderar, mesmo sabendo todas as técnicas, como você tem aprendido aqui sobre conceitos básicos de liderança, conceitos interiores de liderança, onde nós falamos sobre maturidade espiritual, espiritualidade. Liderar sem paixão diante dos problemas
faz com que pessoas não vejam propósito no seu treinamento e tentem parar você também. Foi o que aconteceu aqui. Veja lá comigo, 1 Samuel capítulo 17, verso 22 a 29. Pulei um pouco mais para frente. Davi, deixando que trouxera os cuidados do guarda da bagagem, correu à batalha. E chegando, perguntou aos seus irmãos se estavam bem. Estando Davi ainda a falar com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o duelista, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou as mesmas coisas que antes falara, e Davi o ouviu. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. E diziam uns aos outros: vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. A quem o matar, o rei o acumulará de grandes riquezas e lhe dará por mulher a filha, e a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu? Ele não chama o gigante de gigante, ele chama de incircunciso, porque ele via de forma diferente. Quem é esse que não tem aliança com Deus? Nós temos aliança com Deus, gente. O que Davi está querendo dizer? Quem é esse que não tem aliança com Deus? Porque nós temos aliança com Deus. Quem é esse que não tem a ajuda de Deus? Porque nós temos a ajuda de Deus. Quem é esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. Ou seja, ninguém respondeu a pergunta, porque eles não sabiam a resposta. Eles não sabiam quem eles eram, eles não sabiam que eles tinham aliança com Deus. Saul não foi motivá-los no conhecimento de quem eles eram. Saul não foi motivá-los conforme a paixão de saber que eles eram um povo de Deus, que tinham aliança com Deus. E a aliança com Deus, um dos caráteres, né, da aliança com Deus é justamente, gente, Deus te proteger, Deus ir à batalha contigo. E Saul não motivou essas pessoas. E Davi pergunta: quem é esse incircunciso que afronta o exército do Deus vivo? E ninguém falou: é mesmo, né? Nós somos o exército, peraí. Nós somos o exército do Deus vivo, Deus está presente. Não, eles estavam desmotivados, porque Saul não os motivara. Eles estavam desmotivados. Então eles repetem: quem é o incircunciso? O rei Saul vai ganhar. O rei Saul vai pagar a conta de quem vencer esse. Mas ninguém acreditava em si mesmo, porque o próprio rei Saul não acreditava no seu exército. E aí diz lá no verso 28, ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se-lhe a ira contra Davi e disse: por que desceste aqui? E a quem deixastes aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Desceste apenas para ver a peleja. Respondeu Davi: que fiz eu agora? Eu só fiz somente uma pergunta, cara. Eu quero saber quem é esse que afronta o exército. Eu quero saber, presta atenção, olha aqui. Eu quero saber quem é esse que afronta o exército do Deus vivo. Quem afronta vocês? E eles responderam como se eles não fossem o exército. E o próprio irmão de Davi tenta parar a Davi. E Davi sabia a resposta para aquela pergunta. Ou seja, se nós que temos treinamento não subimos à guerra, quem é você com toda essa paixão? Você acha que a tua paixão e a tua empolgação vai ganhar a guerra? Só que a paixão de Davi era baseada no conhecimento de Deus. Nós vamos falar isso mais para frente. E foi justamente o que Saul disse para Davi nos versos 32 e 33. Um pouco mais para frente, na Bíblia Viva diz assim: não se preocupe com coisa alguma, disse Davi ao rei, eu cuidarei desse filisteu. Não se preocupe. Verso 33, Saul respondeu: como é que um garoto como você pode lutar com um homem, com esse gigante? Você é apenas um menino, rapaz. E ele está no exército desde os tempos de rapaz. O camarada é treinado. E você, o que você sabe fazer? Então Davi se lembra e diz para o rei: rei, eu matei um leão. Eu matei um urso para proteger as ovelhas que eram do meu pai. Você vê que Davi era uma pessoa apaixonada por natureza.
Davi não era uma pessoa apaixonada em liderar louvor. Não era uma pessoa apaixonada somente em reinar. Davi era uma pessoa apaixonada por natureza. O que Davi fazia, ele fazia com o propósito máximo de agradar a Deus, de fazer toda a sua vontade. Então, líderes que não têm paixão, pessoas sem paixão, não fazem muito e nem motivam outras pessoas a fazer. Gente, e não é somente fazer aquilo que você está fazendo, é ir além. A nossa paixão deve ser, como líderes, incentivar pessoas a irem além. Como nós vimos na última aula sobre visão, falar sobre pessoas desistirem da sua zona de conforto, abrirem mão das suas desculpas. Nós devemos influenciar pessoas a irem além. Número 2, paixão move pessoas. Somente líderes apaixonados podem apaixonar outras pessoas. Então, gente, lá em João capítulo 2, verso 14 a 17, na nova tradução da linguagem de hoje, diz assim: no pátio do templo, encontrou pessoas vendendo bois, ovelhas e pombas. E viu também os que sentados à sua mesa trocavam dinheiro para o povo. Então ele fez um chicote de cordas e expulsou toda aquela gente dali e também as ovelhas e os bois. Virou as mesas dos que trocavam dinheiro e as moedas se espalharam pelo chão. E disse aos que vendiam pombas: tirem tudo isso daqui. Parem de fazer da casa do meu pai um mercado. Então os discípulos dele lembraram as palavras das Escrituras Sagradas que dizem: o meu amor pela tua casa, ó Deus, queima dentro de mim como fogo. E você deve lembrar então que Davi motivou o exército de Israel através da sua paixão ao matar Golias. Você deve entender, quando você lê aqui 1 Samuel 17, de 48 a 53, que esse menino apaixonado, ele tomou a iniciativa, ele foi à frente e ele derrotou o gigante. E depois que ele derrotou o gigante, o povo se motivou. Isso quer dizer que as pessoas são motivadas pela nossa vida vencedora. As pessoas não são motivadas pela nossa derrota. A nossa derrota, na realidade, me permita dizer, incentiva outras pessoas a andarem de forma derrotada. E nós, como mensageiros das boas novas, nós devemos influenciar outras pessoas a viverem em vitória. Na vitória que Jesus Cristo já pagou o preço por elas. Incentivar pessoas a olhar além. Incentivar pessoas a subirem a montanha para que possam ver o seu futuro e o seu destino. Incentivar pessoas a irem mais distante na sua jornada. Entenda, Davi fez isso. Davi conquistou Davi. E logo depois de conquistar Davi, o Golias, a Bíblia diz que o povo então correu e massacrou o povo filisteu. Por causa da atitude de uma pessoa apaixonada, uma pessoa apaixonada por Deus, uma pessoa apaixonada pelas coisas de Deus, pela vontade de Deus, pelo caminho de Deus, pelos pensamentos de Deus. Davi, então, ele chega ao ponto de um pouco mais para frente, ele ter 400 homens, e motivar 400 homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos os amargurados de espírito. Davi era uma pessoa que conseguia motivar esse tipo de gente, ele conseguia motivar por causa da sua paixão. Ao ponto de um pouco mais para frente, ele aumentar esse número de 400 para 600 pessoas. E a Bíblia diz lá em 1 Samuel capítulo 30, que vieram os amalequitas com ímpeto contra Ziclag, e roubaram as esposas, e mataram, e queimaram. E a Bíblia diz lá no verso 6, 1 Samuel 30, verso 6, que Davi muito se angustiou, gente. Davi ficou triste. E nós não pregamos uma mensagem onde você não deva ficar triste. Você perde um ente querido, algo é roubado na sua vida, você fica triste, claro que você fica triste. Mas você não fica na sua tristeza, você não habita na sua tristeza. E é isso que nós pregamos.
E Davi toma esse exemplo, nos dá esse exemplo. Olha só, verso 6, Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura. Amargura é um veneno, gente. O povo começou a se envenenar com a amargura e queriam apedrejar aquele que tirou eles da miséria, da pobreza. E Davi fica angustiado, fica triste com a atitude do povo. Mas a Bíblia diz que Davi se reanimou no seu Deus. Aí é que entra uma pessoa apaixonada por Deus. Aí é que entra a paixão e não a emoção. Entra a fé e não a emoção. Né? Em diz Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. E ele foi fazer o quê? Ele foi consultar a Deus. Davi foi consultar a Deus. A atitude de Davi, depois de se fortalecer no Senhor, foi de animar o povo. Ele consulta a Deus e fala para o povo: gente, olha, Deus me deu uma palavra, e essa palavra que Ele me deu, Ele está me dizendo: olha, vamos lá e vamos reconquistar tudo o que foi perdido, tudo que foi roubado, vamos reconquistar. E Ele fala isso animando o povo, Ele fala isso com paixão no seu coração. Um líder apaixonado inspira homens e mulheres a fazer o que é correto, a fazer o que é bom, a chegar mais perto do Senhor e a levantar-se para fazer algo. Um líder apaixonado por Deus vai investir no caminho de Deus e nos pensamentos de Deus. Não vai ficar aguentando coisinha: mas eu não consigo, mas eu não posso. Não. Um líder apaixonado por Deus vai motivar pessoas nos pensamentos de Deus. E foi isso que Davi fez. Davi se reanimou no Senhor. E por se reanimar no Senhor, ele conseguiu animar o seu povo. Com paixão, Davi liderou Israel para terminar de tomar a terra que lhes havia sido prometida desde os tempos de Moisés. E a Bíblia diz aqui em 2 Samuel capítulo 5, versos 6 a 9, que foi Davi e os seus soldados. Davi motivou tanto os seus soldados que ele falou: olha, quem subir e quem conquistar vai ser capitão. E um bando de homens foi por amor a Davi, porque estavam animados, estavam apaixonados. Então o ânimo, gente, faz com que não somente você entre nessa luta, mas as pessoas que estão ao teu redor. Isso é o que a paixão faz. A paixão, ela incendeia outras pessoas. É como um pedaço de fogo que é colocado sobre a palha inteira. Um pouquinho da palha é o suficiente para queimar a casa inteira. E é isso que nós estamos fazendo como liderança. Deus está ateando fogo no nosso coração, para que nós possamos queimar esse fogo queimando em nós possamos passar essa tocha, esse fogo para outras pessoas, para que outras pessoas se tornem apaixonadas, e a obra de Deus seja uma obra que seja feita com paixão. O que Deus está vendo na nossa vida é essa paixão que nós temos pelas coisas de Deus, assim como Jesus tinha, e assim como Davi tinha. Então, gente, um ponto número 3, paixão requer foco. Paixão requer foco. Atos capítulo 13, 22 diz: e tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, no qual também, dando testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. A paixão de Davi era fazer a vontade de Deus, assim como era a paixão do filho. Você entende que Davi foi uma pessoa, mas é uma pessoa que Deus investiu de certos atributos para que ele prefigurasse a Jesus. Davi era um homem que fazia a vontade de Deus, porque ele prefigurava o Salvador. Jesus Cristo faria toda a vontade de Deus. E Ele é o nosso exemplo. Jesus Cristo é o nosso exemplo. E você via como Jesus vivia. Você via como Jesus vivia com foco. Ao ponto dele não querer transformar pedras em pão, porque Deus, o Pai, não lhe havia dado a ordem para fazer isso. Olha o foco, eu só vou fazer aquilo que Deus me falou para fazer. Se Deus me falou para fazer isso, eu vou fazer, mas não faça de qualquer maneira. Bote paixão naquilo que você está fazendo. Veja o propósito, nós falamos da última vez sobre visão.
Visão, ideologia básica, que fala dos valores, fala do propósito básico, da finalidade básica. Faça aquilo que você está fazendo, não porque você tem que fazer. Foi aí que Saul caiu. Saul teve medo porque ele era um líder contratado pelo povo. Ele foi um líder clamado pelo povo e não por Deus. Entenda que Saul, ele fez porque ele tinha que fazer. Então, na hora de ir para a guerra, na hora da tribulação, ele recua. Ele recua porque não tem paixão. Paixão nos motiva a irmos além das dificuldades. Paixão nos motiva a nos levantarmos de manhã. Paixão nos motiva a vencermos os desafios do dia. Assim como Davi vencia os seus desafios com a paixão no seu coração. Jesus venceu os desafios, Jesus foi para a cruz, e a Bíblia diz que ele olhava para a alegria do resultado, por causa da paixão de Jesus, não de ir para a cruz. Jesus não tinha paixão por ir para a cruz, gente. Jesus tinha paixão em fazer a vontade de Deus, mesmo que fosse ir para a cruz. E é isso que Deus checa no nosso coração. Ele quer saber se você está fazendo por fazer, porque você é obrigado a fazer, ou se você está fazendo por paixão. Se Ele pediu para você fazer, é nosso papel, é nosso dever, colocar paixão naquilo que nós fazemos. E nós fazemos isso como? Nos disponibilizando ao Espírito Santo, dizer: Espírito Santo, olha, não foi isso que eu planejei, não foi isso que eu quis. Se for da tua vontade, me tira. Mas enquanto eu estiver aqui, eu vou fazer isso com paixão. Enquanto eu não ouvir uma palavra direta de ti, eu vou fazer o que eu tenho que fazer com paixão, mesmo que eu tenha que ir para a cruz. E Davi tinha isso, gente. Muitas pessoas saem dos planos de Deus pelo simples fato de fazerem algo que não tem nada a ver com a sua paixão. Preste atenção, quem tem que manter o fogo no teu coração é você. É você quem tem que cuidar desse fogo. Gente, tem muita gente que acaba saindo dos planos de Deus porque acaba o fogo. E acha que porque não ter mais fogo, isso quer dizer que Deus não está mais envolvido. Não, Deus está envolvido contigo porque Ele está contigo, todos os dias. Todos os dias Ele está contigo. Mas é dever nosso manter o fogo. É dever nosso nos abrirmos para o Espírito Santo, para que o Espírito Santo continuamente fale conosco e nos dê a certeza da visão. Enquanto eu estiver olhando para a visão, enquanto eu estiver entendendo os valores, enquanto eu estiver entendendo o propósito, isso vai atear fogo no nosso coração. E as pessoas perdem a paixão porque perdem a visão. Aí não entendem mais a ideologia básica, e não entendem mais os propósitos, o porquê. E foi o que aconteceu com Saul. Saul perdeu a visão, perdeu a paixão. E os homens que estavam com ele perderam a paixão. Paixão requer foco, gente. Quanto maior o foco, com mais intensidade se produz. E eu botei um exemplo aqui do laser. E o laser nada mais é do que uma energia que está dispersa, ok? Existe uma energia dispersa, que é transformada em energia concentrada. O foco faz com que você concentre a tua paixão. O foco faz com que você concentre os teus estímulos. O foco faz com que você concentre a intensidade da tua força. O foco faz com que você concentre os teus pensamentos. O foco faz com que você concentre o teu esforço. Nós vimos na aula passada falando sobre visão, que visão ela é realizada através de esforço e disciplina. E o esforço, nós falamos, é o trabalho que você tem de moldar o teu dom. Deus te deu um dom e Deus te dá a capacidade para você moldar o teu dom. E esse moldar o dom precisa de esforço e disciplina. E Deus coloca em você uma paixão para que você possa focar, para que a energia que está dispersa, e você pode fazer qualquer coisa, energia dispersa, eu faço aqui, depois eu faço ali, depois eu faço ali, depois eu faço ali, não, eu faço mais um pouquinho ali, não, eu estou ali, ó, estou contigo, eu também estou contigo, energia dispersa. A paixão faz com que você foque, torne em energia concentrada, e o laser é energia concentrada em forma de luz. Gente, quanto mais foco,
mais paixão. Ou seja, a paixão nos incentiva a focar. E o foco faz aumentar a nossa paixão cada vez mais. Quanto mais foco, mais paixão. Quanto mais se foca, mais se concentra. E a sua intensidade aumenta, aumentando também a sua força. Então, um alerta, gente. Um alerta com relação a isso, para a gente terminar. Romanos capítulo 10, verso 1 a 2. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Porque eles dão testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. A nova tradução da linguagem de hoje, no verso 2, diz: porque eu sou testemunha de que eles são muito dedicados a Deus. Mas a dedicação deles não está baseada no verdadeiro conhecimento. Romanos 10, 2 na Bíblia Viva diz: eu sei que como vocês defendem ardorosamente a honra de Deus, porém isso é um zelo mal dirigido. Então, gente, não podemos nos esquecer que a nossa paixão deve nos levar a um lugar determinado com segurança. Nós falamos que a visão é dos pontos de visão. Nós falamos sobre 2 pontos, vamos lembrar: ideologia básica e a visualização do futuro. A paixão, ela deve nos levar para a concretização desse futuro. Então é você vislumbrar aquilo que Deus falou no teu coração e você caminhar para aquilo. E a Bíblia está dizendo aqui, Paulo está dizendo aqui em Romanos, que esses homens têm zelo por Deus. E zelo é um ardor apaixonado. Nesse sentido aqui, pelas coisas de Deus. Zelo é um ardor apaixonado pelas coisas de Deus. E veja que esses homens creem que a lei que eles servem veio diretamente do próprio Deus. E sentem um ardor por sua glória e por sua excelência. Que eles conscientemente observam os ritos e cerimoniais. E que sem dúvida muitos deles eram sinceros. Mas não consideraram o objeto e o fim, a finalidade, a consumação dos ritos. Por isso pecam pela mais ignorância, pecam mais pela ignorância do que pela malícia. Não é que eles estavam fazendo isso com malícia, mas pela ignorância. Sinceridade em si não significa verdadeira santidade. João capítulo 16, verso 1 a 3 diz: tenho-vos dito essas coisas para que não vos escandalizeis. Eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo o que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus. Sinceridade, eles acham que eles estão fazendo um bem para Deus, mas não entenderam o coração de Deus porque eles não têm o verdadeiro conhecimento. E o verdadeiro conhecimento é conhecer a Deus. O coração de Deus, a vontade de Deus, os planos de Deus. E os planos de Deus são melhores que os nossos planos. E muitas vezes Deus te coloca no lugar para você ficar porque o conhecimento de Deus é melhor do que os seus conhecimentos, do que a sua maneira, do que a sua vontade. E a nossa paixão é obedecer a Deus. Aprenda, gente, que a frustração, ela pode te tirar do lugar que Deus escolheu para que você esteja. E a frustração é esse fogo que vai minguando. A frustração é o fogo que vai minguando. Nós devemos entender que a vontade de Deus é perfeita, é agradável, é boa. Mas esses homens tinham zelo. Tinha um fogo que queimava, mal dirigido. Era um zelo sem entendimento. Não era um zelo estabelecido em uma visão correta de Deus e da sua verdade. Tal zelo era um entusiasmo. Conhecimento, por outro lado, sem zelo, se torna algo frio, abstrato, calculado e informal. Então, gente, a gente tem que fazer como Esdras. Nós, como líderes, devemos fazer como Esdras. Esdras 7:10. Diz, porque Esdras tinha disposto o coração. Disposto o coração. Ele inclinou o seu coração para buscar a lei do Senhor e para a cumprir e para ensinar. Buscar, agir, ensinar. Buscar, agir, ensinar. Atos capítulo 1, verso 1, vai dizer a mesma coisa de Jesus. Buscar,
agir, ensinar. Agir, ensinar. Neemias 8,13 vai falar do que Neemias agora começa a ensinar o povo. Olha só. Neemias 8,13, Esdras começa a ensinar o povo. No dia seguinte, ajuntaram-se a Esdras, o escriba, os cabeças das famílias de todo o povo, e os sacerdotes e os levitas, e isso para atentarem nas palavras do rei. Esdras, porque ele dispôs o coração para aprender a lei, ele começa a influenciar os líderes, os cabeças, os sacerdotes e os levitas. E a Bíblia diz aqui em Neemias que quem ensinava o povo depois eram os sacerdotes e os levitas, que foram ensinados por quem? Por Esdras. Por quê? Porque ele decidiu dispor o seu coração. E como ele fez isso? Com paixão. Ele viu valor. Olha a nossa adoração aí. Ele viu valor na lei de Deus. Então, por causa da lei de Deus, eu vou focar na lei de Deus. Eu vou dispor do meu coração. E dispor do seu coração é dispor de tempo, é dispor de recursos para que aquilo se concretize na sua vida. E Esdras fez isso. Esdras gastou tempo com a lei de Deus, porque o seu coração estava disposto, eu vou. Aí vinha uma pessoa na hora do estudo de Esdras: Esdras, tem um joguinho de futebol aí pra gente? Não, eu preciso buscar a lei de Deus. Esdras, tem um cineminha, está mais barato, metade do preço. Não, eu preciso dispor o meu coração para buscar a lei do Senhor. E muitas vezes a gente não entende por que isso. E o Espírito Santo é que nos motiva. A Bíblia diz que é Ele quem efetua em nós o querer. Porque Ele também está vislumbrando realizar. E muitas vezes você não sabe, você está dispondo o seu coração para estudar a palavra e você não sabe que você está sendo treinado para treinar líderes. Foi assim o caso de Esdras. Será que Esdras sabia que ele treinaria líderes? Ele estava com a paixão pelas coisas de Deus. E essa paixão básica pelas coisas de Deus levou Deus a usar Esdras para treinar líderes. Muitos líderes de adoração, então, gente, são escolhidos por causa do seu talento musical. Eles geralmente têm uma grande criatividade e um entendimento extenso sobre música e o seu uso. O que falta muitas vezes é um entendimento minucioso de Deus, sobre a sua vontade, e como Ele se relaciona com o seu povo. Sem este fundamento corretamente estabelecido, encontramos muitos problemas. Devemos então, como líderes, sermos cristãos firmes e sólidos, que conhecem a Deus e a sua palavra. Sem um conhecimento forte e sem um compromisso firme às verdades que Deus revelou na Bíblia, nenhum dom, nenhum talento ou chamado será capaz de revelar os propósitos de Deus. A palavra é a única fonte confiável de verdade, minha gente. Talentos musicais são uma comodidade importante para um líder de adoração. Mas ainda mais essencial do que isso é o conhecimento minucioso da palavra de Deus, para que possamos liderar as pessoas com confiança. Essa confiança vem do conhecimento de que as palavras que cantamos estão em linha com a palavra de Deus e até mesmo com a visão da igreja local. Então gaste tempo com a palavra. Se você quer se tornar um apaixonado pela palavra, é Deus quem efetua em você o querer. E Ele coloca uma chama no teu coração. E essa chama precisa ser cuidada para que possa crescer e incendiar outras pessoas. É nosso papel influenciar outras pessoas. Nosso papel é influenciar outras pessoas com a palavra do Evangelho transformador de Jesus Cristo. Amém? Que Deus te abençoe, no nome de Jesus.